Olá, turma. Bacana. Belezeira? Estamos aqui justamente para dar continuidade às funções inorgânicas, falando sobre bases. Nas aulas anteriores, nós vimos ácidos, definições, suas classificações e nomenclatura. Hoje iremos adentrar no conteúdo base, a função inorgânica denominada de base. Ok? Então vamos lá. O que é que seria uma base segundo a visão de Arrhenius? Segundo a visão desse cara aí. Então, são substâncias que em solução aquosa aumentam a concentração de uns hidróxidos OH-, na água. O hidróxido de sódio, por exemplo, NaOH, é um sólido iônico. Nele, a ligação não é entre átomos, mas entre íons, o Na+, e o OH-. Ao contrário das moléculas de HCl, que sofrem ionização em solução aquosa, os íons NaOH se dissociam. Em outras palavras, quando a gente trabalha com ácidos, o que é que acontece lá? Definição de ácidos. Lembram? Toda espécie química que em contato com solução aquosa, em contato com água, libera o cátion H+. Liberam a espécie química dotada de carga positiva, o íon hidrônio H+, ou também representado por H3 ou mais. Em contrapartida, as bases são espécies químicas que em solução aquosa, em contato com água, libera o ânion hidróxido OH-. Ok? Ácido libera H+, o cátion H+. Base libera o ânion hidróxido OH-. Beleza? Outra diferença básica. Ácidos sofrem ionização. Atentai bem para esses pequenos bizus e detalhes. Ácidos sofrem ionização. As bases, em contrapartida, sofrem dissociação. Ok? Beleza? Adiante. Em se tratando da classificação das bases, uma classificação bem importante, que a gente não deve deixar de levar em consideração, é a classificação das bases quanto ao número de hidroxilas, ou seja, quanto ao número de OH. Beleza? Nós vimos que lá os ácidos, uma das mais importantes classificações é quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis, lá nos ácidos. Lá os ácidos, em relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis, podem ser classificados em monoácidos, diácido, triácidos e tetrácidos. Ok? As bases, uma das principais classificações, número de hidroxila. As bases podem ser classificadas quanto ao número de hidroxilas, ou seja, quanto à quantidade de OH. Observamos aí nas expressões de cada fórmula de cada base. Quando é que uma base se encaixa na classificação de monobase? Quando apresenta somente um OH na sua fórmula, apenas uma hidroxila. Observe aí, NaOH, somente uma hidroxila. KOH, uma hidroxila. Bases que apresentam somente apenas uma hidroxila. Professor, o que é essa tal hidroxila? OH. OHzinho. OH. Ok? Uma hidroxila, monobase. De base, quando apresenta duas hidroxilas. A base, na sua fórmula, apresenta duas hidroxilas. Hidróxido de cálcio, CaOH2, duas hidroxilas. MgOH2, hidróxido de magnésio, também duas hidroxilas. Então, de base. Se a base apresenta três hidroxilas, nós já a classificamos como tribase. Ok? AlOH3, FeOH3, ou seja, tribase. E tetrabase se apresenta quatro hidroxilas, é Pb, OH4, SnOH4. Então, as bases podem ser classificadas principalmente
a classificação primordial quanto ao número de hidroxilas. Monobase, uma hidroxila. Dibase, 2 hidroxilas. Tribase, vão ter 3 hidroxilas. E tetrabase, 4 hidroxilas. Ok? Em se tratando de nomenclatura das bases, o que é que a gente deve observar no primeiro momento? Se a base, seu elemento químico, vai formar apenas um tipo de base. Quando o elemento químico formar apenas um tipo de base, nós vamos utilizar essa regra bem aqui. Botar a palavra hidróxido, logo em seguida, acompanhado do nome do elemento. Essa é a nomenclatura geral das bases, das quais o elemento forma apenas uma base. Se tivermos situações em que o elemento vai formar 2 bases, a gente vai utilizar as terminações ic e os. Mas mais adiante, vamos nos atentar a esse tópico aqui nesse momento. Tá? Regra geral, hidróxido, a palavra hidróxido, mais o nome do elemento. Então, nessa situação aí, KOH. Palavra hidróxido, a preposição de, né? E o nome do elemento. O K é o potássio, então hidróxido de potássio. LiOH, hidróxido de lítio, o Li é o lítio. MgOH2, hidróxido de Mg, magnésio. CaOH2, hidróxido de, o Ca é o cálcio. Então essa é a regra geral de nomenclatura para as bases, tá? Para os elementos que formam apenas um tipo de base. Ok? Hidróxido mais o nome do elemento. Hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio. Ok? Outra situação, pessoal, é quando o elemento vai formar 2 bases. O ferro, por exemplo, o elemento ferro, ele pode ser encontrado na forma FeOH3 com 3 hidroxilas, ou então pode ser também encontrado da seguinte maneira: FeOH2 com 2 hidroxilas. Então, nesse caso aí, quando o elemento forma 2 tipos de bases, a gente vai utilizar aquelas terminações ico e oso. Mas aí, professor, como é que eu vou saber quem é aquele cara que vai ser o ico e quem é que vai ser o oso? Muito simples. Bizu. Importante. Ico e oso eu vou analisar pela quantidade de hidroxilas. Então, por exemplo, aquele cara que tiver mais hidroxilas vai ter a terminação ico. Aquela base que tiver menos hidroxilas, menos OH, vai ter a terminação oso. Então aí, FeOH3, FeOH2. O primeiro aí, FeOH3, ele tem 3 hidroxilas. Em contrapartida, o segundo, FeOH2, tem 2 hidroxilas. Então, bora lá. O primeiro, FeOH3, que apresenta mais hidroxilas em relação ao de baixo, vai apresentar, então, a terminação ico. Então, hidróxido férrico, a terminação ico no final. Ok? Nomenclatura do primeiro. Hidróxido férrico é a nomenclatura do FeOH3. Ok? Em contrapartida, o segundo aí, FeOH2, ele tem menos hidroxilas em relação, né, ao de cima. Então, vamos utilizar a terminação oso. Hidróxido ferroso, a terminação oso aí no final. Beleza? Então, mais uma vez, atentar aí bem. Quando o elemento químico formar 2 bases, vamos utilizar as terminações ico e oso. Ok? Professor, como é que eu vou diferenciar qual aquele cara que vai ser o ico, qual aquele cara que vai ser o oso? Vou contar a quantidade de hidroxilas, a quantidade de OH. Aquele cara que tiver mais hidroxilas fica com a terminação ico. Aquele cara que tiver menos hidroxilas fica com a terminação oso. Ok? Ico e oso. Beleza? Bacana?
Já que a gente está falando sobre bases, que tal a gente observar algumas principais bases do nosso cotidiano? Ok? A título de informação. Olha aí o hidróxido de sódio, NaOH, usado na fabricação de sabões e é altamente corrosivo. O hidróxido de sódio, o NaOH, é a famosa soda cáustica, por exemplo, que a gente utiliza para desentupir ralos e pias, ok? O hidróxido de cálcio, CaOH2, conhecido como cal extinta, é usado na construção civil, como por exemplo na preparação de argamassa. O hidróxido de magnésio, comumente a gente pode encontrar o hidróxido de magnésio nas farmácias pelo nome leite de magnésio, tá? Muito utilizado como um antiácido estomacal e também utilizado como um laxante suave. Hidróxido de magnésio, famoso leite de magnésio. Hidróxido de amônio, NH4OH, obtido pela dissolução da amônia em água, o chamado amoníaco, e é usado em produtos de limpeza. A aplicação do hidróxido de alumínio, por exemplo, em produtos de limpeza. E para finalizar, lembrem-se, cuidado, diferenças entre ácido e base. Ácido de arrênios, toda espécie química que em solução aquosa, em contato com água, libera o cátion H+, tá? Situações aí, ó, lembrando que o cátion H+, é a mesma coisa e pode ser representado por H3O+. Então, quando a espécie química liberar ou H+, ou H3O+, ácido de arrênios. Então tá aí, as espécies aí, ó, HCl em contato com água, liberando H3O+, é um ácido. HNO3 em contato com água, liberando H+, ácido. HClO4 entrando em contato com água, liberando H+, ácido. Em contrapartida, as bases, toda espécie química que em solução aquosa, em contato com água, libera o quê? O ânion hidróxido, OH-. Ok? Então tá aí. O hidróxido de sódio em contato com água vai liberar aqui lá no finalzinho, ó, OH-, base de arrênios. Hidróxido de bário, ó, BaOH2, em contato com água, o que é que vai liberar lá no finalzinho? OH-. Liberou OH-, base de arrênios. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção. Por hoje é só. Fui. Fiquem com Deus.